Então vamos começar hoje uma live sobre instrumental cirúrgico. Espero que a primeira vez que eu tentei, a live caiu. Vamos ver se agora a gente vai conseguir manter e tocar a nossa live, a gente poder conversar e trocar bastante ideia. Coisa bem legal a respeito da instrumental cirúrgico. Por ser uma live mais contraída, uma live mais tranquila, onde a gente vai poder conversar, onde a gente vai poder... Vou mostrar para vocês quais são os instrumentais que eu mais gosto de utilizar, por que eu gosto de utilizar, quais que eu nunca deixo faltar na minha caixa de cirurgia, que pode me salvar durante alguma intercorrência, uma fratura de raiz, enfim, uma hemorragia, qualquer coisa, certo? Professor Patrícia, opa, muito obrigado, sucesso a todos nós. Obrigado, Patrícia. Boa noite, turma, boa noite, Ítalo, tudo bem? E aí, moçada, tudo jóia com vocês? JP Mendes, colega antigo já está aqui há muito tempo. Por que acontece, pessoal? Quando eu pensei nessa respeito da live de hoje, a gente poder conversar sobre instrumental cirúrgico, eu não vou ficar aqui falando apenas de um instrumental. Ah, pessoal, esse é o instrumental tal. A maioria vocês já conhece. Boa noite, doutora Gisele. A maioria vocês já sabem para que eu utilizo, como que utiliza. Eu quero trazer um pouco de diferença, eu quero trazer uma questão mais tipo assim, por que eu tenho tal instrumental, por que eu uso tal. Às vezes tem alguns aqui que eu tenho que eu não uso, que eu não vejo vantagem, eu não vejo porquê de utilizar, mas eu tenho aqui, que desde lá da graduação eu comprei, enfim, está aqui na minha caixa, fica aqui até hoje, na verdade nem eu sei porquê que eu não tirei ainda, certo? Opa, boa noite, Maxwell. Então, o que acontece? Quando eu vou começar aqui agora falando desses instrumentais, eu já separei algum deles. Tem um que eu coloquei aqui que é uma coisinha simples, mas é que eu não faço questão de trocar, tá certo? Que é o que? O nosso cabo de bisturi número 3, o simplesinho, esse retinho. Hoje em dia, tem aqueles que são já de cabo arredondado. Ele dá uma certa um manuseio melhor, uma empunhadura melhor, mais confortável do que esse cabo de bisturi nosso aqui. Só que é o seguinte, pessoal, teve uma vez, vou contar uma história aqui para vocês, quando eu estava na faculdade, fui auxiliar um orientador meu, um professor meu, e o cabo dele já era circular. Eu encostei na mesa e saí rolando, sabe? Caiu no chão. Pensa no homem bravo. Então, foi que ele ficou comigo. E aí, por causa disso, eu sempre fiquei com esse receio. Então, eu coloquei isso aqui por conta disso. Se você for ter um cabo de bisturi, aquele mais circular, é extremamente importante que você tenha mais de um. A gente sempre normalmente tem mais de um cabo de cirurgia, de um cabo de bisturi. Mas esse daqui, pelo menos, não cai. Nunca caiu um cabo de bisturi meu na minha cirurgia. Então, assim, por isso que eu gosto desse chato, esse modelo número 3 é o mais comum, tá joia? Mas aí nós vamos para outros tipos aqui ainda, para outras instrumentais que eu gosto de utilizar e que eu tenho, que eu acho que é bem legal, tá certo? Descoladores, para mim, eu praticamente só uso esse aqui, tá? O descolador de Mote 24. Espátula 7, Sindesmoto, eu acho muito bruto, já não gosto tanto. Esse aqui eu já acho muito mais vantajoso, muito mais delicado para a gente fazer qualquer tipo de divulsão mucoperiosteal como esse daqui. Então acaba que eu utilizo praticamente somente ele, ok? Deixa eu ver o que mais que aqui que a gente vai ter de especial aqui. Pessoal, tem esse outro instrumental aqui, ó, que eu gosto muito, que é um tunelizador, tá? Vocês vão ver muitas vezes eu utilizando ele em cirurgias periodontais, cirurgias periimplantares, para fazer enxertos de tecido mole. Então a gente vai criando a tunelização. Eu entro com ele, faço uma pequena incisão ali e vou dividindo o tecido conjuntivo, criando um túnel, que depois eu faço a inserção do tecido conjuntivo, que ou eu removo ou do palato ou lá da região da tuberosidade. Então é um instrumental que eu gosto muito, eu vejo grande vantagem nele, delicado, e a gente consegue fazer essa separação, essa criação desse túnel, para depois fazer a inserção do tecido conjuntivo. Por isso que eu gosto assim tanto dele. Um outro instrumental que eu tenho é esse cinzelzinho aqui, ó, cinzel de Oxinbin. Vou ver se eu consigo mostrar para vocês aqui uma demarcação que ele tem. Bem aqui, ó. Isso, essa demarcação aqui, ó. Tá? Essa demarcação, pessoal. O tunelizador, Patrícia, esse aqui eu nem sei qual número é, porque na verdade eu comprei o kit, tá? Eu comprei um kitzinho e aí já vem 3, eu separei só esse daqui da caixa. Tá bom? Mas o número dele certinho, não sei qual é, tá bom? Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Nem tem especificação de número nele. Esse aqui, esse por exemplo é o 3. Tunelização 3. Mas eu nunca guardei a numeração deles. E já esse cinzel aqui, ó, de Oxinbin, em que tem essa demarcação aqui, ó,
são exatamente 3 milímetros, certo? Porque quando eu quero fazer o aumento de coroa clínica estética, ou seja, fazer uma gengivoplastia, uma regularização, quando é só de um incisivo lateral, uma coisa mais delicada, para eu não ter que fazer todo aquele rebatimento de retalho, eu faço uma incisão intraocular, faço aquela divulsão e vou utilizando esse cinzel, ó, já com a demarcação. Então aqui, ó, eu já sei o quanto eu vou introduzir ali na região dentro da gengiva e vou vir removendo aquele tecido ósseo da crista alveolar, removendo ela e mantendo a distância, ganhando o espaço biológico que eu tanto desejo para fazer reposicionamento gengival. Então acaba que eu utilizo muito esse instrumental para esse tipo de cirurgia, quando eu quero fazer ela mais delicada. Agora, quando eu tenho que fazer um aumento de uma gengivoplastia, uma cirurgia mais... Quando eu tenho que fazer de todos os elementos, normalmente eu já faço rebatimento de retalho, regularização com brocas, porque senão se for ficar no cinzel, a gente vai uma vida inteira e não termina. Ele não promove uma cirurgia mais rápida. Ele promove uma cirurgia menos traumática, porque eu não tenho rebatimento de retalho, eu não tenho utilização de instrumentos rotatórios, então acaba que é muito mais delicado, tá? Então por isso que eu gosto dele. Deixa eu ver o que mais que eu separei aqui. O outro é esse instrumental aqui, pessoal, que é o Stride Urban. Para a mesma coisa, eu gosto de utilizar ele quando eu faço a tunelização, eu faço a incisão, essa parte mais afinada dele, para fazer a abertura ali, ó, eu acho muito boa. Facilita muito a gente fazer, criar o espaço, por conta da pontativa dele ser bem fininha, semelhante meio que quase que do Hollenbeck, só que um Hollenbeck um pouquinho maior, ó, dos dois lados, e aí faz com que acaba que ele fica, auxilia muito na criação desse túnel, dessa manipulação tecidual na região de tecido mole, e vai ajudar demais da conta para a gente depois fazer a inserção do tecido conjuntivo, tá certo? Também pensando ainda nessa parte de enxertos e tudo, eu gosto muito dessa pinça aqui, ó, tá? Essa pinça com o olho, que faz com que, se a gente pega um tecido conjuntivo, para passar a agulha aqui fica muito mais fácil. Quando não tem, igual por exemplo, na pinça de Etrick, que a gente não tem, fica mais difícil, a gente passa, o tecido movimenta, aqui a gente tem uma maior estabilidade e consegue utilizar mais, tá certo? Consegue ter uma maior segurança na hora de fazer a manipulação tecidual ali do enxerto gengival. A pinça de Etrick eu não consigo viver sem ela, tá? Eu não consigo suturar sem uma pinça de Etrick e, igual eu falei para vocês, que eu tenho instrumentais que eu tenho aqui na minha caixa, mas que eu não vejo vantagem nenhuma, nem sei porque que eu tenho, é esse aqui, ó, pinça de Addison com dente de rato. O dente de rato, em algumas circunstâncias, em alguns casos, a gente pode até pensar em ter, tá com dificuldade de manuseio, mas eu acho ele traumático, ele vai lesar o tecido e vai aumentar o processo inflamatório. Eu quero reduzir o processo inflamatório, eu quero dar para o meu paciente conforto e não dar desconforto para ele. Então, por isso que eu acabo utilizando, eu quase nunca, essa pinça aqui de Addison com dente de rato, raramente eu utilizo, muito pouco, quase nunca, tá certo, pessoal? Semelhantemente, o que eu não costumo utilizar também muito, por favor, quem aí é da periodontia ou que gosta muito da parte periimplantar, eu gosto bastante também, mas é esse porta-agulha aqui, ó, o porta-agulha de Castroviejo. Por favor, me perdoem, mas eu não gosto desse porta-agulha. Geraldo, por que você não gosta? Porque eu não sei manusear bem, tá? Só por isso. Eu não sei fazer tudo, pessoal. Eu não sou super-herói. Esse porta-agulha, eu não consigo manuseá-lo bem. Eu tento, eu treino, às vezes eu pego uma cirurgia que está mais tranquila, mais rápido, eu tento para eu conseguir ganhar uma habilidade com ele, mas infelizmente, eu e ele, a gente não conversa. Eu e ele, a gente não passa na mesma pinguela, não. Mas eu sei que tem muita gente que gosta, principalmente a turma que gosta mais de cirurgia periodontal, a turma que faz microcirurgias, enfim, porque fala que o porta-agulha de Mayo Wigger, certo? Ele é muito mais grosseiro, ele é muito mais robusto que o do Castroviejo, e realmente ele é, mas, só que é o seguinte, o que é mais robusto? A mão do cirurgião ou o instrumental? Quem que opera? É o cirurgião ou é o instrumental? Então, eu consigo executar muito melhor um procedimento com o porta-agulha de Mayo Wigger do que com o de Castroviejo. Então, por isso que eu não utilizo ele tanto. Não quer dizer que o porta-agulha é ruim. É eu que não me adaptei. Do mesmo jeito que pode ter alguém aqui que gosta do porta-agulha do Castroviejo e fala o seguinte: não, para mim Mayo Wigger não presta. Sim, é normal isso, pessoal.
O que mais vale não é o instrumental, o que vale é isso aqui, tá? Ó. Instrumental não tira dente, instrumental não faz cirurgia periodontal, instrumental não faz cirurgia estética, instrumental não faz extração de terceiro molar, não faz nada. O que faz são nossas mãos. Não adianta nada você ter o melhor instrumental, você ter o instrumental mais caro do mundo, o mais delicado, mais bragandão, tudo. O instrumental, você pode dizer que são simples, não tem nada de diferente, nada demais, mas manuseio. Isso é o diferente, que é a destreza, que é a habilidade manual, certo? E isso daí, pessoal, é só com treino, com dedicação, com muito aprendizado, com muita busca, enfim, para a gente conseguir realmente criar a nossa destreza cirurgia, ter uma cirurgia com maestria, né? Então, por isso que eu falo a respeito do porta-agulha. Eu gosto do porta-agulha de Meiwirger e utilizo praticamente somente ele. Agora, tem uma coisa que eu também não abro mão, que eu acho muito importante, é a Vidia, tá certo? Tem gente que fala assim, Geraldo, mas é mais caro. Sim, é mais caro. Mas em contraponto, o tempo que esse instrumental vai manter, o tempo que você vai utilizar ele, acaba que é muito barato. Você não é um instrumental para você comprar a cada cirurgia. E a Vidia, você não fica naquela luta, tendo que pegar a agulha, girando, porque onde você encosta o fio, onde você pegou, acabou. Ela arrebenta o fio, mas não solta. Então, assim, pra gente que gosta de cirurgia, pra gente que quer viver de cirurgia, que só ama cirurgia, ter um porta-agulha com ponta de Vidia é de extrema importância. Não é que é importante, é de extrema importância, tá? O restante dos instrumentais vai das técnicas cirúrgicas que você gosta de trabalhar, do que você gosta de fazer, enfim, tá? Mas o porta-agulha ter ponta de Vidia, pra mim, é fora da casinha, é fora do normal, tá certo? Obviamente, a gente tem que ter pinças hemostáticas, pessoal. Não tem como a gente fazer cirurgia nenhuma sem pinça hemostática. Se a gente vai trabalhar na região de palato, qualquer procedimento que a gente tem risco de ter uma hemorragia, a gente tem que ter uma pinça hemostática. As primeiras manobras hemostáticas em tecido mole é o quê? Primeiro vai ser a compressão com gases. Se ela não surtir efeito, a gente vai lançar a mão de pinçamentos, ligaduras, pode usar eletrocautério, tem várias. Mas por questões de segurança, pinça hemostática sempre dentro da caixa, uma ou duas. Normalmente eu deixo duas para fazer uma frenectomia, onde a gente normalmente faz por pinçamento duplo. Coloca uma pinça reta e a outra curva. A curva vai no lábio, aonde eu vou fazer depois a incisão para remoção do freio, seja do freio labial no caso, ok? Então, sempre ter pinças hemostáticas. Nunca pode deixar de ter as pinças hemostáticas. Tesouras. Tesoura, pessoal, eu gosto muito da Goodman Fox, por causa das serrilhas que ela tem. Ela apresenta umas serrilhas aqui que o tecido gengival não desliza, certo? Então, quando eu tenho que fazer uma remoção de tecido gengival, é raro fazer isso, porque eu não quero remover tecido queratinizado. A gente sabe, a gente que dá implantodontia, a gente sabe o quanto que é difícil a gente ganhar gengiva queratinizada, como que a manipulação tecidual de enxertos moles é extremamente complexa. Eu vou lá e vou tirar. Então, assim, é raro, muito difícil vocês verem utilizando, às vezes, em tecido mole, a tesoura de Goodman Fox. Mas eu gosto dela por conta disso. Eu gosto que ela tem a presença dessas ranhuras não dá uma destreza. Eu acho que ela corta melhor. É uma sensação minha. Por isso que eu gosto muito dela. Tá ok? Vamos lá. Agora, pessoal, eu vou para uma coisa que chamou um pouquinho a atenção por esses últimos dias, que foi que esse instrumental aqui, ó. Vieram me perguntar, Geraldo, qual é a tua caneta? Qual que é a tua peça reta que você estava utilizando? E é essa aqui, viu, pessoal? Ó, não é propaganda, não estou ganhando nada deles, não. O que eu quero mostrar para vocês? Ela é uma peça multiplicadora 1:2, tá vendo? Então, uma peça cirúrgica 1:2. Ali eu acho que para vocês talvez estejam saindo, como que fala? Espelhado a imagem. Qual que é a grande vantagem dela? Como ela está multiplicando, a gente vai trabalhar ali entre 40 a 80 mil RPM com ela, certo? Ela tem ainda a possibilidade, a gente só vai utilizar peça reta, broca de peça reta, então ela sempre vai ser mais comprida. Olha a distância que eu consigo ficar do dente. Então praticamente a gente trabalha fora da boca, melhora um pouco o campo de visão pra gente, tá ok? E as brocas seriam essas brocas aqui, peça reta, tá? Só que aí, se a gente quiser usar uma broca um pouco mais comprida, eu não trouxe aqui hoje para minha casa, mas lá no consultório eu tenho. Eles têm um adaptador em que prolonga a broca, como se a broca, em vez ela ficasse só desse tamanho aqui assim, ó,
Quer ver? Deixa eu travar ela aqui. Desse jeito, ou até mesmo um pouco mais, ela fica bem mais prolongada. E aí, a gente ganha mais distância ainda para trabalhar, tá certo? Qual que é a dificuldade dela? Em algumas regiões, a angulação para a gente chegar na região do terceiro molar fica difícil, não é fácil. E aí, às vezes, a broca na peça, na alta rotação, acaba sendo até mais fácil, tá certo? Então, mas o que eu gostei dela? Precisão no corte, tá bom? Tanto para odontosecção quanto para ostectomia. Aqueles últimos vídeos que tá lá no feed, eu utilizei já esse tipo de instrumental. Então o que acontece? Na hora que eu estou fazendo a ostectomia ali, a broca não para. Ela vai rodando, parecendo uma faca quente na manteiga. Então é muito bom, muito gostoso na hora de operar, que fica uma cirurgia mais rápida e fica uma cirurgia mais tranquila. Parece que não fica aquele negócio de ficar brigando com a broca. Do mesmo jeito na odontosecção. Na odontosecção, aí eu jogo no máximo. Na odontosecção eu jogo 80.000 RPM, tá certo? E ela tem um torque mais elevado. Não é um torque igual um torque de motor de implante, que é muito mais alto, obviamente até pela rotação, mas acaba tendo um pouco mais de torque do que a peça reta convencional. Então a broca você não fica ali brigando com a broca para fazer a odontosecção. A odontosecção ela flui muito rápido. Na hora que você põe, a broca já vai indo, já vai desgastando. Obviamente que tem que tomar mais cuidado, porque como a broca também ela não para, ela vai embora. Então tem que ter um cuidado, um manejo ali. Pessoal, substitui a alta rotação? Não substitui, tá ok? Isso daqui eu comprei porque eu queria melhorar minha cirurgia, eu já tenho um motor de implante que tem a programação com a multiplicação 1/2. Então assim, eu já tenho algumas coisas que me favorecem. Ah, Geraldo, mas eu estou começando agora, eu estou fazendo alguma coisa. Não justifica, tá? Não tem necessidade. Tanto é que, por exemplo, quem faz meu curso de cirurgia 4 em 1, eu não peço para comprar isso. Eu não peço para comprar nenhum instrumental. Para não falar que eu não peço para comprar nenhum instrumental, eu indico igual eu indico com certa veemência, igual eu fiz hoje, que seja um porta-agulha com ponta de vídeo. Isso aí eu indico, mas vamos falar a verdade, isso não é nada demais. Muitas vezes a gente vê cursos aí que você vai fazer curso e fala assim, nossa, mas e a lista de material vai ser gigantesca? Não. No meu curso a lista de material o que é? É o arroz com feijão. É isso daqui, ó. Tá bom? Não tem nada. Porque ainda mais que lá está mais voltado para a extração de terceiros molares. Então, cara, a caixa de instrumental da cirurgia faz tudo o que todas as técnicas cirúrgicas que eu ensino cirurgia 4 em 1. Tá ok? Então, o que eu não vejo, a gente vê muito da Odontolândia, que você vê o pessoal mandando comprar motor peso elétrico, compra motor disso, compra motor daquilo, compra isso, compra aquilo outro. No final você vai gastar uma fortuna e depois para você retirar aquele investimento é extremamente difícil, porque o paciente não quer te pagar por essa fortuna. Eu nunca consegui cobrar essa peça cirúrgica aqui, ela é bem mais cara que uma alta rotação. Eu não consegui cobrar mais caro do meu paciente porque eu tenho ela, certo? Mas ele tem um produto melhor, ele tá recebendo um serviço melhor, mas eles quer, mas não quer pagar. Tá entendendo? Então por isso que eu acho que a gente tem que ter essa balança a respeito dos instrumentais. Então pode ver que aqui é tudo normal, tá certo? Um outro instrumental, pessoal, que eu sempre falo muito, vocês sempre vão ver eu falando e não tem jeito, que para mim não pode faltar numa caixa de cirurgia, é esse danadinho aqui, ó, que é o periótomo. A gente pensando hoje na era da odontologia, a utilização do periótomo ele é de extrema importância. Acima do periótomo, para mim, para fazer uma exodontia atraumática, uma exodontia totalmente que vai causar a menor expansão possível de uma tábua óssea, o menor dano possível no alvéolo dentário, só vai ser o Benex Control. Fora o Benex Control, não se tem outro instrumental, pelo menos na minha concepção, tá ok? Pode ser que alguém tenha alguma divergência de mim, não sou dono da verdade, nem longe disso, mas para mim esse instrumental aqui é de extrema importância. Quase todas as exodontias vias alveolares eu realizo com periótomo. Dificilmente eu não vou colocar eu não vou colocar um periótomo para fazer alguma exodontia minha, tá? Assim, ele tem que estar sempre na minha caixa. Se eu for fazer uma cirurgia exodontia via alveolar, então eu nem vou para cirurgia se eu não tiver o periótomo do meu lado, tá ok? E aí a gente vai chegar agora nas alavancas. Pessoal, a alavanca é aquele negócio que eu ensino ali na graduação. Quando a gente vai pegar a parte de fórceps, tá? Tanto que eu nem separei fórceps aqui para vocês. Quando a gente pega fórceps, vamos lá, fórceps 17, é para o molar inferior, ponto, acabou. Você não tem como usar o fórceps 17 no incisivo central superior. Porque no incisivo central superior você tem que usar o quê? O fórceps 150 ou o fórceps número 1.
Incisivos inferiores, 151. Raízes residuais, 69. Quer dizer, são regras que a gente não tem como a gente mudar. Porque o desenho, a ponta ativa do instrumental é para aquele dente, para aquela situação, para aquela circunstância. Tá? Agora, as alavancas, ela não tem regra. As alavancas, Geraldo, eu gosto de alavancas apicais. Ótimo, perfeito. Se você consegue extrair o melhor de você, a tua melhor técnica é com a alavanca apical, top, perfeito. Geraldo, eu consigo, só trabalho com apexo. Maravilha! Eu só trabalho com potes. Perfeito. Enfim, cada um tem o seu gosto. Agora eu vou mostrar o meu, o que eu gosto. É o seguinte. Alavancas, certo? Selden anguladas, tá ok? Um L, um R. Elas, para terceiro molar superior, praticamente só essas duas. Raramente eu não vou utilizar elas. Mais de 90% das extrações são as duas. Se você der uma corrida aqui no feed, você vai ver que eu sempre estou iniciando com elas. Se elas falharem, aí eu penso outra coisa para poder utilizar. Mas se elas já derem certo, se elas já conseguirem fazer extração, a minha primeira tentativa são com elas, tá ok? Não tem nem dúvida disso. Eu já pego e já uso essas alavancas. Essas aqui para molares superiores. Para molar inferior, 90% você vai ver utilizando essa daqui, ó, tá? Que é a Selden reta. E muito importante, pessoal, no uso das alavancas é a empunhadura, tá? O segredo para utilizar uma alavanca muito bem, e aí o povo fala assim, Geraldo, mas será que a empunhadura é importante? Ela é muito importante. A introdução da ponta ativa é importante? Muito. Porque uma das dúvidas que eu mais recebo, tanto aqui quanto lá no questionário para a jornada da Exodontia Sem Acidentes, que já está com inscrições abertas falando isso, já pode ir lá quem não fez inscrição ainda, dá um pulo lá na bio, tem o link para inscrição, faz inscrição para a jornada da Exodontia Sem Acidentes, onde eu vou trabalhar todos os conceitos para a gente poder prevenir um acidente ou tratar os acidentes dentro de um procedimento cirúrgico. Como também, por exemplo, nós vamos trabalhar no terceiro dia, eu vou pensar só em alveolite, eu vou te ensinar tudo de alveolite, eu vou te ensinar tudo como você tratar uma comunicação bucosinusal e uma fístula bucosinusal, tá, pessoal? Mas aí, voltando aqui ao assunto, essa alavanca, para mim, ela é top. Você tem que ter empunhadura, dígito palmar, você ter maior habilidade. Toda alavanca, ela sempre vai entrar perpendicular ao longo eixo do dente. Então, se aqui, imagina que é a coroa do dente, você quer fazer abraçar, você tem que colocar perpendicular. Então, aqui está a coroa, a ponta ativa vai entrar nesse sentido, ó, tá? Ela não vai entrar aqui, ela não vai entrar assim, ela vai entrar aqui, ó. E aqui você vai gerar a força, tá bom? Para poder atuar. Essa, como é angulada, você vai ver que a haste dela fica paralela ou no mesmo sentido do dente. Agora, a alavanca reta, ela vai entrar em 90 graus, com essa parte aqui, ó, essa parte reta, voltada para o dente que nós vamos extrair, e essa parte convexa, apoiada sobre a crista óssea, para que não venha esmagar, para que não venha comprometer a crista alveolar com a força do fórceps. E, portanto, vocês estão vendo? Parece que é simples, pessoal. Realmente é, mas desde que bem aplicado. Se não aplica, aí você faz movimento errado com a alavanca. Quem aqui nunca passou, principalmente quando está começando, que fica girando a alavanca, girando, e o dente está nem no chão. Simplesmente porque não está tendo a empunhadura correta, não está adaptando corretamente a alavanca no dente, não está sentindo a alavanca. Se a alavanca não gerar resistência, você está girando em falso, você está só brincando com o instrumental. O instrumental, ele tem que travar, você tem que sentir uma força, uma resistência que você está fazendo. Aí sim você está agregando, aí sim você está conseguindo promover uma luxação, tá ok? Se não tiver essa resistência, nem perca seu tempo de ficar girando. Você vai ficar só girando e nunca vai conseguir fazer o desgaste desse dente. Tá, mas Geraldo, fraturou uma raiz. E aí, o que você gosta? O que você faz? Vamos lá. Se for um dente já erupcionado, se for um dente que vai fazer uma extração via alveolar, periódonto, sem choro nem vela, volta ele, ok? Agora, se for um terceiro molar, eu hoje em dia tenho utilizado muito quem? Eu tenho medo de fraturar osso ao girar a alavanca reta. Realmente, a alavanca reta, ela é um pouco mais bruta, ela é um pouco mais robusta, ela vai gerar uma potência, uma força
substancial, mas nada que a gente não consiga sentir, tá? Para fraturar um osso ao girar a alavanca reta ali, você vai ter que forçar demais. Então o que acontece, pessoal? Se forçar muito, você vê que não está movimentando o dente, vamos pensar em outras técnicas, como odontosecção, a utilização do periótomo, porque o periótomo parece que é bobagem, mas é o seguinte, conforme você vai inserindo ele no espaço do ligamento periodontal, você está rompendo fibras do ligamento periodontal, você está luxando o dente, você está facilitando a tua exodontia, tá certo? Agora, se você pegou, introduziu a alavanca reta, você criou o ponto de apoio certinho, está tudo correto, e você não conseguiu girar ela, você está fazendo movimento, está sentindo aquela resistência, está firme, o dente está no mesmo lugar, não está nem movimentando, ou pior ainda, o dente vizinho está luxando, parte para a broca, vamos fazer odontosecção, seccionar esse dente, que vai ser melhor, tá ok? Lembrar, pessoal, que quem já me segue aqui mais tempo sabe muito bem que eu não tenho dó nenhuma de dente, eu tenho dó de osso, o dente vai e broca nele sem dó nem piedade, tá com dificuldade, broca no dente, se não pode com o inimigo, destrua-o, tá ok? E aí, pessoal, se porventura fraturou uma raiz, a gente tem alguma complicação, hoje em dia eu tenho utilizado muito, vai já um bom tempo já, as apexos. Eu utilizava muito as goivas ou as alavancas apicais. Gosto muito delas ainda, só que eu deixo elas um pouquinho reservadas, tá certo? Porque elas não têm essa serrilha que as apexos têm, tá? Essas serrilhas aqui, ó, não sei se vocês vão escutar o barulhinho ali, ó, da minha unha passando, elas criam uma maneira de travar, de uma resistência mecânica que a gente muitas vezes consegue fazer a extração, enquanto com a goiva, com a apical a gente não conseguiria, tá bom? Preciso fazer algum movimento com o periótomo, esse perito eu acredito que seja o periótomo, né, Lúcio? Qualquer coisa me corrige aqui, ou apenas introduzir para romper as fibras. Não. Para utilizar o periótomo, nós vamos fazer o seguinte, primeiro, nós vamos sempre preservar a tábua óssea vestibular, tá? Então, eu sempre costumo utilizar ele nas ameias, na mesial, na distal, na região superior, eu utilizo muito na palatina também, e a gente vai introduzindo e vai fazendo um movimento com ele. Os meus periótomos antigos, eles eram muito finos e fraturavam. Esse daqui não fratura, tá certo? Esse aqui, ó, ele tem uma grande flexibilidade, ó. Se eu colocar na mesa aqui, não vou pôr porque é meu vidro, mas ele entorta como um todo. Na minha mão ele me machuca. Mas ó, olha aqui. Então ele não quebra facilmente, certo? Ele tem uma grande envergadura. Então eu vou introduzindo ele no ligamento, tem que fazer um pouco de força, e vou fazendo um movimento como se fosse incisando o periótomo, certo? E eu venho ali na mesial, vou na distal, vou na palatina, tá certo? Na lingual e na vestibular, na parte inferior, eu não gosto muito, porque são tábuas ósseas mais finas, certo? Patrícia, esse daqui, por exemplo, eu nem sei qual que é a marca, é Steel Max. Eu não sou muito apegado a marca, viu, pessoal? Eu olho instrumental, vejo, não sei como, vou lá no CIOSP, eu fico rodando lá, fico rodando tampão, só para procurar um instrumental que eu goste. Então, assim, independente da marca, tá? Porque senão a gente fica muito preso à marca e na verdade aquela marca nem agrega tanto. Vou dar um exemplo para vocês. Olha, essa alavanca minha aqui, ó, é a alavanca da Quinelato, a alavanca minha da faculdade. Essa alavanca, ela tem mais ou menos, pessoal, vamos pôr aí já quase uns 15, 17 anos. Só que olha só, quando eu tava lá na Unifal, uma alavanca da Quinelato, hein, tá? Uma Selden reta, ela quebrou com um aluno. Agora, vocês acham que uma alavanca dessa daqui, para quebrar, será que a Quinelato hoje em dia está com a mesma qualidade que ela tinha anos atrás? Ou será que foi apenas um erro de fabricação? A gente não tem como a gente saber, sabe? Então, assim, o meu instrumental ele é bem simprão, assim. O que eu gosto normalmente é o seguinte, o meu porta-agulha, eu gosto do porta-agulha da Quinelato. Aí tem algumas coisinhas que eu gasto um pouco a mais. As minhas alavancas, eu gosto mais da Quinelato, tá bom? Esse periótomo eu comprei pela flexibilidade, então eu fui testando um por um. Aí tinha, quando eu comprei esse, tinha o da Duflex e não lembro a outra marca. Gostei mais desse, então por isso que eu comprei. Então eu vou testando, tá? Pessoal, a gente vive no meio odontológico um pouco complicado.
Que a gente sabe que a turma tenta empurrar material por conta de comissões e tudo mais, não só na odontologia, né? Como um tudo na vida. Mas, por isso que eu não gosto de ficar falando marca, essas coisas, tá? Mas, se me perguntar, eu respondo também, viu, Patrícia? Não tem problema, tô aqui para isso, vamos ajudar e resolver tudo, tá ok? Qualquer dúvida, pode mandar, que vai ser um abraço, vai ser um favor responder para você, tá ok? Eu tenho periótomo da Maximus. Igual eu te falei, se ele for um periótomo mais flexível, beleza. O meu, quando eu tava lá da faculdade, ele não tinha, como que fala? Não tinha flexibilidade, eu não fazia isso aqui que o meu tá fazendo, ó. O meu, se eu fizesse isso aqui com ele quebrava. Tanto que o meu fraturou as pontas. E aí eu fui comprar, hoje em dia eu já não acho mais rígido igual ele. Embora ele era bonzinho, que eu achava um ponto de apoio com ele, eu fazia um movimento de luxação, o dente dava de sair, entendeu? Eu conseguia luxar um pouco ele com o outro periótomo. Esse daqui eu já não consigo fazer isso, porque na hora que eu tento luxar, ele se contorce e não gera uma força no dente, tá certo? E aí a gente vem aqui para as alavancas Apex, que eu falei que eu gosto, Geraldo, mas eu gosto de utilizar para raiz kits que já tem hoje em dia para extração de raízes, como tem tipo um parafusinho que você coloca dentro da raiz para tracionar, associado com periótomo, enfim, ótimo, perfeito. Eu gosto muito das alavancas Handbrake, maravilha, são alavancas ótimas para extração de raiz, aquela ponta ativa dela afinada, perfeito. Entra mais uma vez aquele negócio, forceps é obrigação, não tem jeito, a forceps é indicado para aquele dente, pronto, acabou, a regra é essa, a ponta ativa dele é feita e desenhada para aquele dente, ponto. Alavanca, meu amigo, vai do gosto do freguês, se você gosta de tal alavanca, tá certo? O importante é o quê? São as mãos do cirurgião que promovem toda a diferença, tá certo? Esse é um grande recado que eu queria mostrar para vocês. Não é só a questão de instrumental. Instrumental não tira, não faz exodontia. Instrumental não controla a hemorragia. Instrumental não faz nada. Quem faz são as nossas mãos, tá? As nossas mãos com o nosso raciocínio, com a nossa mentalidade cirúrgica, com isso que a gente vai aprendendo, tá certo? Evitando acidente, evitando complicações, tá? E aí, mais uma vez, falando a respeito do acidente e complicações, lembrando que não fez inscrição, faça inscrição para o Jornada Exodontia sem acidentes, tá ok? Vão ser 3 dias onde eu vou falar só de como você vai prevenir, tratar praticamente quase que todas as complicações dos acidentes na clínica odontológica, tá ok, pessoal? E aí, para a gente finalizar, uma coisa que nunca, jamais pode faltar numa cirurgia, que é broca. Eu amo uma broca, não tenho dó nenhuma de dente, nunca vou ter, eu vou ter dó de osso, dente, eu quero que ele saia a todo custo. E brocas, pessoal, aqui eu trouxe as minhas, certo? Umas que eu tenho aqui agora para aquela peça, mas elas são as mesmas se a gente fosse utilizar para fazer utilizando a alta rotação, que são a 701 e a 702. Eu tenho aqui uma 703 também, mas eu acabei misturando ela em algum lugar aqui. Ela estava por aqui. A 703 que está aqui na minha peça cirúrgica. Por que que eu tenho diferentes espessuras de broca dentro de uma mesma cirurgia? Pessoal, eu quero fazer uma ostectomia, eu vou utilizar uma 701, no máximo 702. Para que eu crie aquele sulco, eu crie toda aquela exposição da coroa, sem que eu tenha que desgastar excessivamente a tábua óssea. Eu quero preservar o osso. E muitas vezes, quando eu estou fazendo minha ostectomia, eu estou já desgastando o esmalte dentário, estou desgastando o dente para abrir o osso. Porque quando a gente está fazendo ostectomia, nós temos que abrir uma cavidade, abrir um espaço suficiente para a passagem da coroa, ou o suficiente para a gente visualizar a coroa. Tá certo? Não necessariamente a gente tem que abrir para passar a coroa inteira. A gente tem que conseguir enxergar ela bem. Porque depois que a gente fez a abertura dela, que a gente conseguiu enxergar bem a coroa, conseguiu enxergar ela, aí nós vamos fazer a odontosecção. Ou as odontosecções. Tá ok? Muitas vezes eu faço odontosecção, eu separo a parte coronária da parte radicular e aquela parte coronária fica travada. Eu faço uma segunda odontosecção, onde eu fragmento a parte coronária em 2 fragmentos, ou até mais fragmentos. E aí sai sem eu ter que aumentar a parte da ostectomia. Eu só volto a pensar em ostectomia quando eu não encontro ponto de apoio, e aí eu vou fazer alguns desgastes em tecido ósseo,
para facilitar, para que eu consiga achar um ponto de apoio para a utilização da alavanca e fazer a extração dentária. Mas expor, não vou expor. Eu não concordo, por exemplo, em expor, fazer uma ostectomia até chegar no osso medular. Gente, até você chegar no osso medular, você fez um desgaste ósseo excessivo. O paciente ele vai ter um pós-operatório com um processo inflamatório excessivo, com edema pronunciado. Porque você desgastou o osso demasiadamente, você gastou em excesso. Não é justificativa disso, tá certo? Facilita a extração, concordo. Não vou falar que não facilita, facilita muito. Se você desgastar o osso do redor do dente, o dente pula, não tá bom. Mas esse não é o objetivo de uma cirurgia bem conduzida, isso não é o objetivo de uma mentalidade cirúrgica, isso não é o objetivo de uma cirurgia atraumática. Agora, descer a broca no dente, o dente não vai ficar lá. Não é para ficar, ué, é para o dente sair. Se o dente saiu inteiro, saiu em 1000 pedaços, o dente saiu. O osso tem que ficar lá na mandíbula do nosso paciente ou lá na maxila. Tá certo, pessoal? Então, ter brocas de diferentes espessuras. E eu tenho também, na alta rotação, brocas de diferentes comprimentos, tá? Porque tem paciente que tem limitação de abertura de boca, que é muito difícil a gente utilizar a broca de haste longa. Então, o que eu costumo fazer? Eu começo a fazer a odontosecção, eu começo a fazer o desgaste com a broca de haste curta. Ela é bem pequenininha, certo? Ela quase apontativa, fica quase próxima ali já da cabeça da alta rotação. Aí, depois que eu já ganho um pouco de altura, ela também não consegue fazer a odontosecção completa. Mas aquele sulco que ela criou, se a gente troca, põe a broca normal, aí fica fácil. Aí você chega até lá no ponto que a gente tem que fazer a odontosecção e aí sim consegue depois finalizar a cirurgia. Então, aquele negócio de com uma broca só para cirurgia é a pior bobagem que a gente faz, porque se essa broca estragou, eu não tenho mais nenhuma para conduzir. E aí, como que eu vou fazer para terminar um terceiro molar na horizontal? Ou um terceiro molar disto-angular? Que a gente sabe que são os mais difíceis, os mais complexos para a gente fazer uma extração. Então, se eu tenho aqui mais de uma broca, então eu estou tranquilo, tá ok? Nunca tem brocas sempre novas. Começou a acumular material, acumular dente e osso nelas. Você vê que está tendo que fazer um pouquinho mais de força para ela fazer uma odontosecção, uma ostectomia? Lixo. Ela só vai promover o aquecimento ósseo, ela só vai promover desgaste, processo inflamatório e vai dificultar tua reparação. Teu paciente vai sofrer mais no pós-operatório. Tá certo? E sem falar que uma hora ela vai fraturar e vai te deixar na mão. Então não vale a pena. Certinho, pessoal? E aí, pensando de tudo que a gente conversou hoje, tudo que a gente já passou, mostrei aqui, ó, a maioria dos instrumentais. Ficou um para trás, ó. Tem esse sugador aqui, ó. Eu não gosto muito do sugador metálico, tá? Eu tenho esse sugador. Você fala assim, Geraldo, mas esse sugador teu é de plástico. Sim, ele é de plástico. Ele tem uma grande abertura, ó. É de fácil limpeza, então ele não entope facilmente, nem para limpeza e nem durante a cirurgia. Olha lá, tá vendo? Ele fica muito limpinho e ele não é descartável, tá? Então eu compro um kit desse aqui a cada 3 anos, a cada 5 anos eu tenho um sugador muito bom, um sugador cirúrgico que me ajuda muito, fácil limpeza, pouco entupimento e de um custo muito bom, porque ele vai durar ali 3 anos o pacotinho, então acaba que me ajuda muito, tá ok? Deixa eu ver que a Tamires Domingos perguntou aqui, tem um sentido certo para passar a broca? Vestíbulo lingual ou é mésio distal? Tamires, se você estiver pensando em um dente incluso, é vestíbulo lingual, não tem como a gente fazer mésio distal para fazer uma odontosecção, tá ok? Agora, se você está pensando em um dente já erupcionado, vamos pensar num incisivo central que está fraturado, com comprometimento, e a gente vai fazer odontosecção, enfim, com utilização de periódonto, nós vamos trabalhar ali, tá ok? Nessa situação, não existe um consenso. Por exemplo, a turma do periimplante, eles preconizam que se faça a odontosecção no sentido vestíbulo lingual. Porque quando a gente faz no vestíbulo lingual, na hora que você vai induzir a fratura, não tem risco daquele movimento das raízes comprometer a tábua óssea vestibular. Eu, por exemplo, aprendi e eu gosto de seguir com a odontosecção no sentido mésio-distal. E apalpo bastante a tábua óssea vestibular, que na hora que eu vou fazer, que eu introduzo a alavanca para promover a fratura, eu fico bastante atenção para ver se eu não vou comprometer a tábua óssea vestibular. Por que eu não gosto de fazer a odontosecção no sentido vestíbulo lingual? Porque se a gente errar a mão na broca e a tábua óssea ela é muito fininha, eu posso comprometer ela. Então, assim,
Na literatura, entre os profissionais, tem essas duas possibilidades. Se fizer o A ou se fizer o B, você vai estar certa, não vai estar errada, certo? Do mesmo jeito que eu também penso desse jeito. A maioria das minhas cirurgias, quando eu preciso fazer nesse sentido aí, eu faço no sentido mesodistal, não faço no sentido vestíbulo lingual, tá ok? Mas, igual eu falei, isso aí eu estou pensando numa exodontia via alveolar. Agora, de um dente uniradicular, tá? Porque se for um dente multiradicular, aí não tem jeito, tem que seguir a morfologia da raiz. Então, um dente inferior, vestíbulo lingual, tem que separar a raiz mesial distal. Um dente superior, a gente pode fazer um molar primeiro, um molar superior, pode fazer tanto ela em T, para separar as raízes vestibulares, e a raiz palatina, ou em Y. Eu prefiro fazer ela em Y, porque não tem risco de lesionar o segundo molar ou o segundo pré-molar. Eu faço a separação das vestibulares e depois eu venho no ângulo do ponto do dente, no sentido mesiolingual, mesiopalatino e disto palatino, e aí eu saio onde não tem os dentes adjacentes. E aí eu evito um desgaste, às vezes, iatrogênico no segundo pré ou no segundo molar, tá ok? Tamires, a tua pergunta às vezes ficou um pouco vaga aqui para mim, então eu expliquei todas essas possibilidades de odontosecção. Não sei se eu respondi se realmente é a tua dúvida. Se eu não respondi, refaça ela para mim aqui, tá joia? Que eu te respondo com o maior prazer, tá ok? E aí, meus amigos? Opa, por nada. Pessoal, mais alguma dúvida, alguma coisa? Que pelo que eu estou olhando aqui, da minha caixa de ferramenta, eu já destrinchei ela inteirinha aqui com vocês. Não tem nada assim de diferente. Tem algumas coisas, como por exemplo, todos os fórceps, mas esses fórceps não tem nada de diferente. É fórceps 18R, 18L, fórceps 69, tá certo? Fórceps 151, fórceps 17. Então, ou seja, tudo o que a gente já está acostumado, tudo que a gente já tem. Cureta de Lucas, lima para osso, afastador de Minnesota, ou seja, coisas que são comuns. Falar a respeito do afastador de Minnesota. Afastadores, pessoal, tem uma bordoada de afastador por aí. Tem de Bruning, Farabelf, tem de Mid. Vocês podem ver que quase todo mundo opera só com isso aqui, acredito que vocês também, tá certo? Por isso que eu nem abordei tanto, que a gente só opera com afastador de Minnesota. Dica sobre afastador de Minnesota para quem opera sozinho. Existe afastadores de Minnesota com sugador acoplado. Então nessa parte aqui, ó, onde o meu tem inteirinho corroído aqui, ó, das minhas brocas de tanto pegar, tem um sugador. E aí quem opera sozinho ganha uma mão, tá certo? Porque ele vai conseguir afastar e sugar ao mesmo tempo. Tá ok, pessoal? Isso aí porque eu sei que tem pessoas que estão em clínicas e na rede pública, às vezes não tem auxiliar para ajudar e faz a cirurgia e precisa fazer, tá ok? Geraldo, é errado fazer isso. Realmente, dependendo do ponto de vista, pessoal, mas vamos entender o contexto onde cada um está trabalhando em vez de criticar, tá certo? Show de bola, meus amigos. Deixa eu ver se tem mais alguma dúvida aqui. Se tiver mais alguma dúvida, pode mandar, que eu respondo com o maior prazer, todos sabem disso. E aí, lembrando que a live fica gravada, tá, pessoal? A turma que tá chegando, por exemplo, igual agora o Dr. Everton, a live fica gravada, fica por pouco tempo, mas depois pode assistir, é só o tempo de a gente estar encerrando ela aqui, eu já subo ela pro Instagram, ela vai ficar lá no feed, tá ok? Então, todo mundo que chegou um pouquinho atrasado, não pegou o comecinho da live, é só retornar lá e assistir que vai estar liberado, tá ok, pessoal? Mais uma vez, só liberando recado para vocês, que está aberto para o Jornada para Exodontia Sem Acidentes, tá certo? É um evento online gratuito, tá ok? Vamos ter emissão de certificado, tem que seguir algumas regras, mas vai ter certificado, tá bom? Então podem já ficar tranquilo quanto a isso. Só seguir as regras. O certificado é do evento, não é da aula, então tem que assistir as 3 aulas, tem que seguir as regrinhas para ter o certificado, tá ok, pessoal? Aparentemente acho que acabaram as dúvidas. Como não está chegando, já está chegando no final, já está tarde. Hoje já foi um dia puxado, já fiz atendimento clínico, já dei 3 horas de aula de cirurgia, 2 horas e meia de aula de farmacologia. E agora, para finalizar a noite, um prazer estar aqui com vocês, tá ok? Pessoal, muito obrigado a todos. Desejo a todos uma ótima noite e até a próxima. Opa, peraí, chegou uma pergunta. Professor, qual a intensidade da força e o uso para força? Eu tenho medo de usar muita força e fraturar o dente. Beleza. Gabriel, vamos entender primeiro a mecânica, a utilização dos fórceps, tá? O fórceps vai ter 2 forças ali aplicadas. Você vai ter a força de retenção. Vou pegar um fórceps aqui qualquer, tá ok? A força de retenção
é a força que você está aplicando sobre o dente. É a retenção do fórceps ao dente. E a força de luxação. Então, se você pegar e movimentar, ver que a força do dente, na hora que você está movimentando, você está vendo que o fórceps está deslizando sobre o meu dedo, a tua força de retenção não está sendo o suficiente. Você tem que aumentar a força, você tem que apertar mais o fórceps. Seja tanto ele sobre a mão, tá certo? Ou sob a mão. Você vai precisar apertar um pouco mais, tá ok? Agora, cálculo de força. Não tem como a gente calcular. A gente não tem nenhum dispositivo que você tem 70 quilos para vestibular ou 20 quilos para lingual. Enfim, a gente não consegue ter isso. Como que eu começo a perceber? Se você colocou o fórceps, fez uma força um pouco mais excessiva, o dente nem mexeu, não deu resposta nenhuma, nem perca seu tempo. Se você continuar fazendo forças excessivas, você vai ter fraturas de tábuas ósseas, fraturas radiculares, você vai ter várias complicações, deiscência de tecido mole, porque quando rompe o osso, você vai rompendo o osso e o tecido mole que está aderido vai dilacerando, ou seja, você vai acabar complicando a sua cirurgia. Então, isso aí é meio que um tato, você vai aprendendo com o tempo, tá certo? Não tem como medir. Colocou, apoiou, fez a força a força de retenção está adequada, o fórceps não está movimentando em falso no dente. Você forçou, o dente nem pensou em luxar, esquece, broca nele, vamos fazer odontosecção, que vai ficar muito mais fácil do que se você tentar tirar o dente na bruta, tá ok? Eu particularmente quase nunca uso fórceps, eu não gosto de fórceps, por conta disso, por conta da brutalidade dele, tá? Eu prefiro utilizar brocas, alavancas, periótomo, enfim, trabalhar toda essa parte, que às vezes me dá muito mais trabalho, mas eu sou muito mais atraumático ou muito menos traumático para o meu paciente, para o rebordo alveolar como um todo. Tá ok? Show de bola, Gabriel? Espero ter respondido. E aí, turma? Belezeira? Mais alguma dúvida? Então, tá ok. Então, como as dúvidas estão estão acabando. Opa, pode falar, Tamires. Deixa eu tomar um copo d'água enquanto chega a mensagem dela aqui pra mim. Sempre tem um delayzinho, tá? Vamos lá, pessoal, só tô esperando, tá? A dúvida tá me chegar aqui para eu poder responder para ela, ver o que é a dúvida, enquanto ela digita lá. Show de bola. Um terceiro molar inferior incluso, deitado. Começa pelo vestibular. Tamires, acesso para terceiros molares, sempre vestibular, ok? Como que a gente costuma fazer? Você pode ver que a incisão de avelanal, classicamente, o desenho, os esquemáticos, sempre é o retalho vestibular. Nós nunca trabalhamos por lingual. Como que a gente faz? Só que assim, tem aquela região retromolar que fica sobre o terceiro molar, tá? Ali a gente descola, a gente faz uma divulsão pequena, não precisa descolar, expor toda a face lingual. Então fez a incisão, seja ela avelanal modificada, enfim, a que se você planejou, você fez a incisão, você vai rebater todo o retalho para o vestibular. Depois que você faz o rebatimento para o vestibular, na ostectomia, você vai expor toda a coroa por vestibular. Um pouco ali na distal, se necessário, um pouco na oclusal. Essa área que você criou para expor toda a coroa ali na vestibular, onde você enxerga bem a vestibular, você enxergou toda a coroa, ali é a trajetória para a gente fazer a exodontia. Para seguir para as odontosecções, enfim, até fazer a extração. Tá certo? Então a gente sempre vai começar por vestibular, tá ok? Geraldo, mas se o dente estiver já semi-incluso, a gente já tem uma parte dele que já está mais erupcionado, beleza. Pode vir, começar pela oclusal e vir para vestibular, não tem problema. Mas como você falou, eu já estou pensando nele já bem incluso, bem impactado, uma posição C de Pio e Gregory também, totalmente intraósseo, tá certo? Se ele tiver um pouco mais elevado, pode ir para oclusal. Tem um vídeo, eu acho que um dos últimos de ostectomia meu que está lá no feed, quando eu estava utilizando essa peça aqui, eu comecei pela oclusal, porque pela angulação para eu trabalhar com essa peça, eu comecei por lá.
Mas normalmente, se eu for pegar os antigos meus, quando eu estava tudo em alta rotação, eu sempre comecei por vestibular. Tá joia? Respondidinho? Tomar mais um golinho de água para refrescar. A voz já está começando a falhar. Por nada, precisando, tuas ordens. Tá ok? Show de bola, meus amigos. Ó, então, já vamos chegando aqui, tá? Já tá ficando um pouquinho tarde, já tá dando também 1 hora de live, e aí o Instagram, ele me corta, ele me tira do ar, tá certo? Gostaria de agradecer a presença de todos vocês que estão aqui desde o começo, ficaram aqui até o final, muito legal. Essas perguntas, essas interações, é bem legal, tá ok, pessoal? Muito obrigado a todos e até a próxima. Tchau, tchau.